Blumenau, Santa Catarina. O cheiro de malte torrado e lúpulo fresco um dia preencheu cada canto da pequena fábrica na Rua Bahia. Era um santuário. Mas hoje, a marca nascida nesse espaço íntimo e familiar sai das linhas de montagem frias e automatizadas de mega fábricas a centenas de quilômetros de distância, enlatada aos milhões ao lado de cervejas genéricas. A alma artesanal foi engolida pelo maquinário industrial. No seu auge como cervejaria independente, a Eisenbahn não era apenas uma bebida, era uma revolução absoluta. Fundada em 2002 com a missão quase sagrada de resgatar a lei de pureza alemã no Brasil, ela conquistou medalhas internacionais e ensinou uma nação inteira o que era o verdadeiro sabor da cerveja. Eles eram o Davi lutando contra o Golias da indústria cervejeira, ostentando o orgulho de uma produção meticulosa. No entanto, em menos de 2 décadas, tudo desmoronou por dentro. As receitas originais sofreram adaptações, o tempo de fermentação foi questionado por executivos de terno e os orgulhosos mestres cervejeiros foram silenciados por planilhas de corte de custos. O que antes era um tesouro local, reverenciado por uma legião de fãs apaixonados, transformou-se em apenas mais um rótulo premium, comum nas prateleiras lotadas dos supermercados. Como uma marca que nasceu com o único propósito de combater o mercado de cerveja industrial sem sabor, acaba sendo comprada, mastigada e transformada na exata mesma coisa que jurou destruir. Bem-vindos à história da Eisenbahn. Este é um documentário sobre o amargo conflito entre a paixão artesanal, a identidade cultural de uma cidade e a ganância insaciável dos impérios corporativos bilionários. Para entender a magnitude da queda e o peso da perda, precisamos primeiro retornar ao solo onde as sementes desta revolução foram plantadas. O ano é 2002. O local, Blumenau, no coração do estado de Santa Catarina. Uma cidade encravada no sul do Brasil, orgulhosa de sua profunda e rica herança germânica, de sua arquitetura Enxaimel e, claro, de sua histórica Oktoberfest. No entanto, havia uma contradição amarga e silenciosa pairando sobre a cidade e sobre todo o país. Apesar da robusta cultura cervejeira herdada dos imigrantes alemães no século XIX, o Brasil do início dos anos 2000 vivia uma verdadeira era de trevas no que dizia respeito à qualidade e à diversidade da cerveja. O mercado nacional era um monólito inabalável, dominado de forma esmagadora por gigantescos conglomerados industriais. Nas prateleiras dos supermercados e nas mesas de plástico dos bares, de norte a sul do país, a oferta era, na verdade, uma grande ilusão de escolha. Dezenas de rótulos diferentes escondiam líquidos virtualmente idênticos, cervejas do estilo American Light Lager, pálidas, aguadas e produzidas em escalas estratosféricas. Para maximizar os lucros, baratear os custos de produção e encurtar o tempo de fermentação, essas megacorporações substituíam boa parte do malte de cevada por cereais não maltados, como xarope de milho e arroz. O resultado era uma bebida sem corpo, sem aroma e sem alma, desenhada para ser consumida em temperaturas negativas, a ponto de anestesiar as papilas gustativas dos consumidores para que não percebessem a total ausência de sabor. O Brasil bebia, essencialmente, água gaseificada alcoólica. Foi exatamente neste cenário de extrema desolação gastronômica que a família Mendes decidiu que o conformismo não era uma opção. Juliano Mendes e seu pai, Bruno, não eram apenas empresários em busca de uma oportunidade de negócios. Eles eram, acima de tudo, devotos da verdadeira cerveja. Através de viagens meticulosas à Europa e aos Estados Unidos, eles haviam testemunhado e experimentado o renascimento das microcervejarias e a complexidade fascinante dos estilos clássicos mundiais. Eles sabiam intimamente qual era o gosto de uma autêntica cerveja de trigo, Weissbier, de uma Pale Ale robusta e aromática, ou de uma Dunkel profundamente encorpada. O contraste doloroso entre o que o resto do mundo apreciava e o que era agressivamente empurrado ao consumidor brasileiro por campanhas de marketing milionárias
Era algo que eles não podiam mais tolerar. A insatisfação gerou um propósito claro e inabalável. A família Mendes decidiu que era hora de devolver a Blumenau, e por extensão, ao Brasil, a dignidade cervejeira que lhe havia sido roubada por décadas de industrialização em massa. Assim, no ano de 2002, em um modesto e acolhedor galpão de tijolos aparentes localizado na Rua Bahia, nascia oficialmente a Eisenbahn. O nome, que significa ferrovia em alemão, era uma bela homenagem a uma antiga estação de trem que existia nas proximidades da fábrica. Mas de forma muito mais poética e simbólica, representava os trilhos firmes que conduziriam o mercado brasileiro de volta às suas raízes, em direção a um novo destino de excelência. A fundação da Eisenbahn não foi apenas a abertura de um empreendimento comercial. Foi uma audaciosa declaração de guerra ao status quo da indústria de bebidas. Desde o primeiro dia de operação, a família Mendes estabeleceu um dogma inegociável, um pilar sagrado que definiria a identidade da marca. Todas as cervejas produzidas naquelas caldeiras seguiriam rigorosamente a Reinheitsgebot, a icônica e milenar Lei de Pureza Alemã, promulgada no distante ano de 1516 pelo Duque Guilherme IV da Baviera. Esta lei histórica determinava de forma absoluta que a cerveja só poderia ser fabricada com 4 ingredientes fundamentais: água, malte, lúpulo e levedura. Nada de milho adjunto, nada de arroz, nada de estabilizantes, conservantes ou atalhos químicos de laboratório. Apenas o tempo, os ingredientes crus e a natureza fazendo o seu trabalho. A decisão foi recebida pelo mercado com enorme ceticismo e até com certa ironia. Especialistas do setor de bebidas riram da iniciativa. Os grandes distribuidores locais balançavam a cabeça em desaprovação. O brasileiro não gosta de cerveja com sabor forte, diziam os executivos engravatados. O clima é tropical. O brasileiro gosta de cerveja estupidamente gelada, translúcida, apenas para refrescar o calor. Vocês estão loucos de tentar vender uma bebida mais escura, mais amarga, mais encorpada e inevitavelmente mais cara. A tensão nos primeiros meses era palpável e sufocante. A família Mendes estava apostando suas economias de uma vida, seu suor e seu próprio nome em uma cruzada solitária para reeducar o paladar de uma nação inteira. Era o clássico e perigoso embate entre a dedicação artesanal minuciosa e a avassaladora conveniência de massa. Se eles falhassem, a Eisenbahn seria apenas mais uma nota de rodapé esquecida na história comercial de Blumenau. Mas a pequena fábrica na Rua Bahia não recuou 1 milímetro sequer de sua visão. Em vez dos gigantescos e estéreis tanques cilindro-cônicos de aço inoxidável, operados remotamente por computadores a quilômetros de distância, a Eisenbahn começou suas operações com equipamentos modestos, acompanhados de perto por olhos humanos, mãos calejadas e narizes extremamente atentos. Os mestres cervejeiros caminhavam entre os fermentadores diariamente, medindo as temperaturas manualmente, avaliando o aroma rico do mosto em ebulição e degustando cada pequeno lote com um rigor quase religioso. A fábrica não era apenas um galpão de produção. Era um organismo vivo, pulsante e orgânico. O cheiro intensamente adocicado da abraçagem do malte e o aroma cítrico e herbal do lúpulo fresco invadiam a calçada da Rua Bahia todos os dias, anunciando aos vizinhos e transeuntes que algo verdadeiramente autêntico e raro estava sendo forjado ali dentro. Quando as primeiras garrafas contendo o icônico logotipo da locomotiva negra começaram a circular timidamente pelas prateleiras de empórios, bares e restaurantes da região do Vale do Itajaí, a reação foi uma onda de choque cultural. Para muitos consumidores, abrir uma daquelas garrafas foi uma verdadeira epifania sensorial. O primeiro gole de uma Eisenbahn Pale Ale ou de uma Dunkel revelava um complexo universo de notas de caramelo tostado, café, frutas secas e especiarias exóticas que a grande maioria dos brasileiros sequer imaginava ser possível existir dentro de uma garrafa de cerveja. A textura aveludada no paladar, a espuma densa e cremosa que não desaparecia em segundos, e a sinfonia de sabores puros destruíram, quase instantaneamente, o mito corporativo de que o Brasil estava eternamente condenado
a beber líquidos diluídos. A Eisenbahn não apenas sobreviveu ao ceticismo inicial e às previsões pessimistas do mercado, ela triunfou gloriosamente sobre eles. O boca a boca espalhou-se rapidamente. Eles provaram com líquidos e fatos que havia sim uma demanda profunda e latente por qualidade, por respeito incondicional aos ingredientes e por uma bebida que tivesse um rosto humano e uma história autêntica para contar. O que começou como uma arriscada operação familiar em Blumenau estava solidificando as bases para uma transformação irreversível. Eles haviam acendido uma faísca solitária em uma pequena rua de Santa Catarina. O que eles não podiam prever, enquanto celebravam as primeiras vendas, era que essa faísca estava prestes a desencadear um incêndio incontrolável em todo o território nacional. A Eisenbahn estava prestes a ascender a um patamar de glória que revolucionaria para sempre a percepção do brasileiro sobre a cerveja. Um sucesso meteórico que, tragicamente, plantaria as sementes da sua futura e inevitável dissolução corporativa. A transição de um segredo bem guardado no Vale do Itajaí para um fenômeno nacional não aconteceu da noite para o dia. Mas quando a represa finalmente se rompeu, a força das águas foi avassaladora. Em meados da primeira década dos anos 2000, um termo até então restrito a guetos de conhecedores, começou a ganhar força nos grandes centros urbanos do Brasil. Cerveja artesanal. A Eisenbahn não estava apenas surfando nessa onda incipiente. Ela era, na prática, a força gravitacional que a estava criando e moldando. O portfólio da marca expandiu-se com uma ousadia sem precedentes para os padrões brasileiros. De repente, os bares mais prestigiados e restaurantes de alta gastronomia em São Paulo e no Rio de Janeiro, que antes ostentavam orgulhosamente apenas rótulos importados caríssimos, viram-se obrigados a abrir espaço em suas disputadas geladeiras para as garrafas fabricadas no sul do país. A Eisenbahn apresentou e educou o brasileiro sobre estilos complexos. Eles trouxeram a Kölsch, a Strong Golden Ale, e de forma revolucionária, a icônica Weizenbock. O ápice dessa inovação materializou-se na Lust, uma cerveja elaborada pelo meticuloso método champenoise, o mesmo utilizado na região de Champagne, na França, que redefiniu completamente o que uma bebida nacional poderia ser em termos de sofisticação, requinte e preço. A validação definitiva para o trabalho árduo da família Mendes, contudo, não veio apenas dos consumidores brasileiros entusiasmados, mas dos juízes mais implacáveis do planeta. Ciente da qualidade absurda que estavam engarrafando, a pequena cervejaria de Blumenau começou a despachar suas criações para os mais rigorosos e sagrados concursos cervejeiros do mundo. O resultado foi um abalo sísmico na indústria. A Eisenbahn começou a colecionar medalhas e mais medalhas no European Beer Star, no World Beer Awards e na prestigiada World Beer Cup. Para o mercado tradicional, era um cenário quase inconcebível. Uma microcervejaria brasileira, gerida por uma família, com poucos anos de vida e operando em um galpão de tijolos, estava desbancando cervejarias europeias centenárias no próprio quintal delas. Eles provaram, com um rigor técnico irrefutável e testes cegos, que a excelência cervejeira nascida em Santa Catarina não devia absolutamente nada à tradição de Munique, Bruxelas ou Londres. O orgulho transbordou. Beber Eisenbahn tornou-se um símbolo de status cultural. À medida que o peso das medalhas de ouro, prata e bronze se acumulava nas prateleiras da recepção, a outrora pacata fábrica da Rua Bahia transformou-se em um epicentro de atividade frenética e apaixonada. A instalação original tornou-se, literalmente, um local de peregrinação para os amantes do malte. Aos finais de semana, filas de entusiastas, turistas e curiosos formavam-se nas portas, ansiosos para beber direto da fonte, para respirar o ar espesso e doce, impregnado de mosto em ebulição, e para ver de perto os brilhantes tanques de onde jorravam aqueles líquidos premiados. A fábrica operava em seu limite físico e humano absoluto. Os mestres cervejeiros e operários, exaustos mas movidos por um orgulho inesgotável, trabalhavam em turnos contínuos. A dedicação artesanal era palpável.
Cada lote era monitorado não por sensores automatizados à distância, mas por pessoas que conheciam a alma daquela cerveja. As caldeiras ferviam dia e noite. O barulho rítmico das esteiras de envase, o tilintar frenético do vidro escuro e o chiado agudo do vapor compunham a trilha sonora de um sonho romântico que havia dado certo muito além das expectativas mais selvagens de seus fundadores. Eles haviam provado o seu ponto com maestria. A família Mendes não apenas resgatou a lei de pureza na sua região, eles construíram a marca de cerveja mais cobiçada, reverenciada e autêntica do Brasil. A Eisenbahn era o pináculo da revolução artesanal, o padrão ouro pelo qual todas as outras novas e pequenas cervejarias seriam medidas a partir daquele momento. No entanto, sob a superfície de celebrações constantes, prêmios internacionais e expansão vertiginosa de mercado, uma tensão silenciosa, sistêmica e extremamente perigosa começava a se formar. A matemática implacável do sucesso comercial tornou-se o maior e mais insidioso adversário da fábrica de Blumenau. O princípio fundamental da fabricação de cervejas puras e complexas é, acima de qualquer outro ingrediente, o tempo. Fermentação adequada e maturação a frio exigem paciência absoluta. Uma verdadeira Pilsen germânica ou uma robusta Dunkel não podem, sob nenhuma hipótese, ser apressadas. Mas o mercado de massa, agora desesperadamente sedento pelos rótulos com a locomotiva negra, não queria saber de tempo ou paciência. Os telefones do setor comercial da fábrica simplesmente não paravam de tocar com pedidos colossais que não podiam ser atendidos. Distribuidores imploravam e, por vezes, exigiam mais barris de chopp. Grandes redes de supermercados queriam fechar contratos para lotar caminhões inteiros. Uma demanda que a pequena e artesanal linha de produção física não tinha a menor capacidade de suportar. A curva de demanda havia eclipsado a capacidade de oferta em uma proporção assustadora, gerando rupturas nas gôndolas e frustração em potenciais clientes. Para instalar mais tanques de fermentação e aumentar o volume, a fábrica precisaria de mais espaço físico, mas a estrutura da Rua Bahia já estava saturada, sem um único metro quadrado sobrando para a expansão. Para crescer além de Blumenau, eles precisavam de equipamentos industriais maiores, logística interestadual pesada, campanhas de marketing em larga escala e, fundamentalmente, de uma injeção massiva de capital financeiro que uma operação familiar independente jamais conseguiria levantar sem colocar sua própria sobrevivência em um risco astronômico. O sucesso esmagador havia criado um paradoxo cruel. A Eisenbahn estava no auge de seu prestígio, mas deparou-se com uma encruzilhada brutal que definiria não apenas o seu futuro corporativo, mas a sua própria alma e identidade. O caminho da esquerda significava manter-se deliberadamente pequeno e regional, continuar no controle tirânico e absoluto de cada gota produzida, estagnar o crescimento e, muito possivelmente, ser engolido ou copiado por competidores maiores que estavam de olho naquele nicho lucrativo. O caminho da direita prometia infraestrutura para um crescimento ilimitado, a capacidade de levar sua arte a cada bar do imenso território brasileiro e a realização plena de sua missão original. Mas exigiria abrir os portões da fábrica sagrada para o capital externo, aliar-se aos gigantes do setor e, perigosamente, fazer acordos de negócios com as mesmas forças corporativas implacáveis que eles haviam jurado combater desde o primeiro dia. A pressão sobre os fundadores tornou-se insuportável. As grandes engrenagens do mercado de capitais haviam fixado seus olhos neles. O auge da era independente da Eisenbahn estava prestes a sofrer uma colisão frontal com a realidade brutal do capitalismo de escala. Uma decisão irreversível teria que ser tomada, e essa decisão prepararia o palco escuro para a maior, mais polêmica e dolorosa reviravolta na história da cerveja no Brasil. O ano de 2007 e o início de 2008 marcaram um ponto de inflexão crítico, mas quase invisível para quem estava do lado de fora dos muros da Rua Bahia. Para o público consumidor, a Eisenbahn era a imagem perfeita do triunfo. Prêmios internacionais reluzentes, garrafas extremamente cobiçadas e um status quase mítico no recém-nascido
cenário artesanal brasileiro. Mas nos bastidores e nas planilhas de custos, a realidade era muito mais asfixiante. A família Mendes havia construído um motor potente demais para a modesta carroceria que possuía. A matemática do crescimento no Brasil é historicamente implacável, especialmente no setor de bens de consumo de giro rápido. Para levar a cerveja puro malte de Blumenau até as mesas de São Paulo, Rio de Janeiro e do crescente mercado nordestino, não bastava apenas ferver mais água e adicionar mais lúpulo. Era necessária uma infraestrutura logística monumental. A cerveja artesanal exige cuidados meticulosos. Muitas vezes necessita de controle térmico rigoroso e armazenamento ágil para preservar os delicados óleos essenciais do lúpulo e as notas sutis da fermentação. O transporte rodoviário, em um país de dimensões continentais e estradas precárias, corroía violentamente as margens de lucro e colocava em risco a integridade do líquido que eles tanto lutavam para proteger. As paredes da pequena fábrica pareciam encolher a cada novo pedido recebido pelo departamento comercial. A demanda superava a capacidade de produção em proporções alarmantes. Os mestres cervejeiros e a equipe de chão de fábrica trabalhavam no limite absoluto da exaustão humana. Aumentar o volume exigia a importação de novos e gigantescos tanques de fermentação, a instalação de linhas de envase muito mais rápidas, a construção de galpões de estocagem refrigerados e uma frota de distribuição que uma empresa familiar independente simplesmente não tinha como financiar sem contrair dívidas bancárias astronômicas e perigosas. A Eisenbahn havia atingido o inescapável teto de vidro do artesanato romântico. Para quebrar esse teto e sobreviver à própria demanda, eles precisavam de capital pesado, muito capital. Foi exatamente nesse cenário de vulnerabilidade estrutural e sucesso mercadológico estrondoso que os predadores corporativos começaram a circular em torno de Santa Catarina. A ascensão meteórica da cerveja craft não havia passado despercebida pelos conglomerados bilionários que historicamente monopolizavam as geladeiras do país. Até então, as grandes cervejarias tratavam os artesanais como um ruído insignificante, um hobby de nicho inofensivo. Mas os números crescentes de vendas e, principalmente, a fidelidade cega e apaixonada dos consumidores da Eisenbahn começaram a assustar os executivos engravatados nas torres de vidro de São Paulo. Entre esses gigantes corporativos, destacava-se o grupo Chincariol. Naquela época, a Chincariol era a segunda maior força cervejeira do Brasil, dona de um império logístico incomparável, com fábricas colossalmente eficientes espalhadas por várias regiões. No entanto, a gigante enfrentava um problema crônico e doloroso de posicionamento de marca. Era vista estritamente como uma fabricante de cervejas populares, de baixo custo e qualidade questionável, sem o prestígio ou o pedigree necessário para competir no recém-descoberto mercado premium que começava a ditar o futuro do consumo. A diretoria da Chincariol olhou para Blumenau e viu a solução perfeita, imediata e comprável para suas deficiências. Eles não precisavam gastar décadas de pesquisa e desenvolvimento tentando criar uma marca respeitada a partir do zero. Eles poderiam simplesmente anexar o respeito. A Eisenbahn tinha a credibilidade incontestável, os mestres cervejeiros, a herança alemã e o amor incondicional do público. Em contrapartida, a Chincariol tinha exatamente o que a família Mendes precisava para não sufocar sob o próprio peso: recursos financeiros virtualmente infinitos e a maior rede de distribuição do país. As primeiras abordagens ao longo de 2007 foram cautelosas, repletas de elogios efusivos e visitas cordiais. O discurso corporativo era brilhantemente sedutor e perfeitamente calibrado para desarmar as defesas de fundadores exaustos. Os executivos juravam que não queriam mudar uma única vírgula no processo. Prometeram que a essência, a alma artesanal e as sagradas receitas da Eisenbahn seriam permanentemente blindadas. O capital bilionário da Chincariol, argumentavam eles, seria usado apenas como um megafone, uma ferramenta logística para permitir que o Brasil inteiro, do Oiapoque ao Chuí, experimentasse a genialidade engarrafada de Blumenau. Para uma família que via a obra de sua vida engarrafada em um gargalo logístico,
O aperto de mão com a grande indústria não parecia um acordo obscuro. Parecia o passo lógico e brilhante rumo à eternidade da marca. A consumação desse flerte corporativo ocorreu em maio de 2008. A notícia caiu como uma bomba não apenas em Blumenau, mas em todos os fóruns, balcões de bares e confrarias de cerveja artesanal do Brasil. O grupo Chincariol adquiriu oficialmente a empresa matriz da Eisenbahn. O valor exato da transação foi mantido sob sigilo, mas o custo emocional e a crise de imagem perante os fãs da marca foram cobrados quase instantaneamente. Para os puristas e os clientes pioneiros que acompanharam a marca desde as primeiras levas fervidas na Rua Bahia, a venda foi encarada não como um passo de crescimento empresarial, mas como um doloroso ato de traição. A Eisenbahn havia nascido com a promessa tácita de combater o império estéril das cervejas de massa. Eles eram o antídoto. E agora, de repente, o antídoto havia se fundido com o veneno. A palavra vendidos ecoava com frequência entre os consumidores mais radicais. A família Mendes, agora na posição paradoxal de executivos, dentro de uma mega estrutura industrial, tentou de todas as formas acalmar os ânimos do mercado. O discurso oficial de relações públicas era reconfortante. A fábrica continuaria operando sob a mesma batuta familiar, com os mesmos funcionários históricos, as mesmas receitas sagradas e o mesmo respeito inegociável à lei de pureza. A Chincariol, repetiam eles, entraria apenas como uma espécie de sócio capitalista e logístico. Um veículo potente o suficiente para levar a genialidade da Eisenbahn para todos os cantos do país, sem interferir na alquimia do produto. Durante os primeiros 12 a 18 meses, essa promessa pareceu se sustentar na prática. A injeção maciça de capital permitiu melhorias nas linhas de envase de Blumenau e aliviou o antigo e sufocante gargalo de distribuição. O chopp artesanal começou a jorrar em torneiras de bares, onde antes era logisticamente impossível chegar. O faturamento da marca disparou para níveis inéditos. A estratégia de anexar o prestígio, arquitetada pela diretoria da Chincariol, estava funcionando perfeitamente nas planilhas. No entanto, o abismo cultural entre uma operação familiar e um conglomerado industrial é estrutural, silencioso e, eventualmente, letal. A Chincariol operava na base da lógica do centavo. Em fábricas projetadas para produzir dezenas de milhões de litros de cerveja genérica por mês, uma redução de poucos centavos no custo de uma matéria-prima ou a diminuição de algumas horas no tempo de uso de um tanque de fermentação resulta em economias na casa dos milhões de reais no balanço anual. Essa mentalidade fria, focada inteiramente em volume e redução de despesas, logo começou a bater de frente com o romantismo dispendioso dos artesãos. As planilhas geradas em escritórios envidraçados a centenas de quilômetros de distância não entendiam o conceito de maturação lenta e cuidadosa. Executivos recém-chegados começaram a questionar os custos das planilhas de produção. Por que os lúpulos importados da Alemanha e da Inglaterra eram tão caros? Não haveria um fornecedor mais agressivo no preço? Não seria possível acelerar o processo de fermentação em apenas 2 ou 3 dias para atingir as metas de produtividade do trimestre? Os artesãos resistiam. A família fundadora, que permanecia na gestão para garantir a estabilidade da transição, servia como um escudo humano diário contra as crescentes exigências corporativas de barateamento. Mas escudos se desgastam sob bombardeio contínuo. A fricção diária entre a necessidade visceral de preservar a integridade da bebida e a pressão inabalável dos novos acionistas, por margens de lucro cada vez mais largas, gerou um ambiente corporativo tenso e irreconciliável. As pequenas concessões no início eram imperceptíveis para o público geral, mas funcionaram como o cavalo de Troia para uma intervenção muito mais profunda. A semente da desintegração não foi plantada por um erro na receita ou por uma falha técnica, mas pela assinatura de um contrato que fundiu dois ecossistemas fundamentalmente antagônicos. A Eisenbahn já não respondia apenas ao paladar de Blumenau. Ela agora prestava contas a um conselho de administração. O choque de realidade não demorou a se materializar, e ele não começou nas caldeiras em Blumenau, mas sim nas rodovias implacáveis do Brasil.
O grande trunfo da aquisição pela Chincariol era a sua formidável malha logística. Uma frota colossal de caminhões e centros de distribuição capazes de fazer uma garrafa sair do sul e chegar ao extremo norte do país em questão de dias. Na teoria das planilhas, era o casamento perfeito. Na prática da química orgânica, foi o início de um desastre silencioso. Cervejas industriais de massa são, por design, produtos quase indestrutíveis. Elas são altamente filtradas, pasteurizadas ao extremo e desprovidas da complexidade que as faria estragar rapidamente. Elas podem viajar por dias sob o sol escaldante de 40 graus no baú de um caminhão, sem que o consumidor final note qualquer diferença drástica no sabor, justamente porque o perfil de paladar original já é extremamente minimalista e diluído. A cerveja artesanal, no entanto, é uma criatura completamente diferente. Ela é viva, volátil e profundamente sensível ao ambiente em que é mantida. As criações premiadas da Eisenbahn, repletas de óleos essenciais de lúpulos nobres, maltes tostados não filtrados e ésteres de fermentação delicados, exigiam refrigeração constante e manuseio cuidadoso. Mas a máquina logística da Chincariol não foi projetada para cuidar de delicadezas gastronômicas. Foi construída para a guerra de preços e para o volume bruto. Quando os barris de chopp e as garrafas de Pale Ale e Weizenbock começaram a ser carregados nos mesmos caminhões de lona seca que transportavam as cervejas populares e baratas da marca matriz, o calor tropical tornou-se um carrasco. As altas temperaturas nas estradas de asfalto precário aceleravam brutalmente o envelhecimento da bebida. O lúpulo, outrora vibrante e maravilhosamente cítrico, oxidava, transformando-se em um amargor metálico e desagradável no paladar. Aromas complexos de caramelo e frutas eram aniquilados antes mesmo de a garrafa chegar à prateleira iluminada do supermercado. Para piorar a situação, a grande maioria dos centros de distribuição regionais da Chincariol não possuía câmaras frias adequadas ou dedicadas para estocar o volume crescente da Eisenbahn. A preciosidade engarrafada em Blumenau era frequentemente deixada em paletes empilhados sob telhados de zinco escaldantes. Quando os primeiros lotes dessa expansão de distribuição nacional começaram a ser abertos pelos consumidores em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, a reação inicial foi de confusão, rapidamente seguida por profunda decepção. O líquido dentro da garrafa com o icônico logotipo da locomotiva já não tinha a mesma vivacidade que os tornou famosos. A espuma não se sustentava da mesma forma, dissipando-se rapidamente. Especialistas e entusiastas fervorosos em fóruns de internet começaram a relatar, com tristeza, a temida variação de lote. O sintoma clássico e perigoso de uma cervejaria que perdeu o controle absoluto sobre a integridade da sua qualidade final. Dentro da histórica fábrica na Rua Bahia, o clima tornou-se pesado e sombrio. Os mestres cervejeiros que dedicavam suas vidas a garantir que o mosto fosse absolutamente perfeito antes de sair dos fermentadores, sentiam-se profundamente frustrados. Eles sabiam, por meio de incontáveis testes laboratoriais e degustações internas, que a cerveja estava saindo com excelência de Blumenau, mas estava sendo sistematicamente assassinada pela negligência da logística corporativa ao longo do caminho. Relatórios técnicos detalhados e apelos urgentes, alertando sobre a necessidade vital de transporte e armazenamento refrigerados, foram enviados repetidamente à diretoria da Chincariol, em São Paulo. A resposta da matriz era invariavelmente fria, padronizada e puramente pragmática. Adaptar e refrigerar toda uma imensa rede logística nacional apenas para atender às exigências térmicas de uma única marca premium em seu vasto portfólio custaria dezenas de milhões de reais. Um investimento exorbitante que os implacáveis auditores financeiros se recusavam categoricamente a aprovar. A mensagem implícita que ecoava pelos corredores corporativos era clara como água. A Eisenbahn teria que se adaptar à gigantesca e rígida infraestrutura da Chincariol, e não o contrário. Essa inflexibilidade administrativa forçou os artesãos de Blumenau contra a parede,
obrigando-os a começarem a considerar o impensável. Encontrar maneiras de tornar a cerveja mais resistente ao clima hostil, sacrificando assim uma parte irreversível de sua alma artesanal, no altar da durabilidade logística. O abismo filosófico entre os fundadores românticos e os novos donos voltados para planilhas acabava de se tornar intransponível. A resposta da matriz corporativa para o problema da degradação da cerveja no transporte foi o golpe de misericórdia na autonomia técnica de Blumenau. Diante da recusa categórica da Chincariol em investir em uma cadeia de frio dispendiosa, a ordem que desceu dos escritórios de São Paulo foi assustadoramente pragmática. Se a bebida não suporta a nossa logística, então mudem a bebida. Tornem-na mais resistente. Na linguagem fria da indústria de massa, aumentar a resistência e o shelf life, tempo de prateleira, significava submeter as criações da Eisenbahn a processos que eram praticamente heresias no mundo artesanal. A pressão por uma pasteurização muito mais agressiva tornou-se insuportável. A pasteurização severa garante que nenhum micro-organismo sobreviva na garrafa, estabilizando o líquido para que ele dure meses em prateleiras quentes. O custo dessa estabilidade, no entanto, é o assassinato de grande parte do perfil aromático e gustativo. Para os mestres cervejeiros da Rua Bahia, forçar uma autêntica Pale Ale ou uma Weizenbock por um choque térmico prolongado era o equivalente gastronômico a ferver um corte nobre de carne até que ele perdesse todo o seu suco e textura. Além disso, a filtragem foi intensificada para garantir uma limpidez cristalina constante, removendo proteínas e compostos que, embora pudessem deixar a cerveja ligeiramente turva, eram os verdadeiros portadores do sabor. O ambiente interno na outrora alegre e romântica fábrica de Blumenau tornou-se irreconhecível. Reuniões de diretoria que antes eram dedicadas a discutir o desenvolvimento de novos e ousados estilos, como as aclamadas edições limitadas e as cervejas maturadas em barris de carvalho, agora eram dominadas por infindáveis debates sobre planilhas de corte de custos. Executivos questionavam incessantemente a necessidade de importar lúpulos nobres da Alemanha, se havia extratos de lúpulo mais baratos disponíveis. Questionavam por que os tanques de fermentação ficavam ocupados por tantas semanas, se a indústria padrão conseguia liberar um tanque em poucos dias. A família Mendes e a equipe de fundadores viraram prisioneiros em sua própria criação. Eles se tornaram os chatos da operação, os guardiões de um museu que os novos proprietários estavam desesperados para reformar e modernizar. A dissonância cognitiva tornou-se brutal. Enquanto o departamento de marketing da Chincariol gastava fortunas em campanhas publicitárias que exaltavam a tradição alemã, a paixão familiar e a pureza artesanal da Eisenbahn, a realidade nas caldeiras e nas mesas de negociação era a de uma padronização industrial implacável que limava todas as arestas que faziam a cerveja ser única. O consumidor hardcore, aquele nicho de entusiastas que havia carregado a marca nas costas durante seus anos de formação, percebeu a mudança quase que imediatamente. A Eisenbahn não era mais um segredo premiado, era um produto de prateleira de supermercado que havia perdido o seu brilho. A qualidade não despencou para o nível das cervejas de massa, mas a bebida tornou-se pasteurizada em todos os sentidos da palavra. Segura, previsível, ligeiramente opaca em seus aromas e, tragicamente, comum. A aura de exclusividade e genialidade havia se evaporado. A gestão Chincariol provou, da maneira mais dolorosa possível, que não basta injetar dinheiro em uma marca artesanal para fazê-la crescer. Ecossistemas corporativos, focados exclusivamente em volume, são quimicamente incompatíveis com produtos que exigem tempo, cuidado e paixão. Os fundadores lutavam uma batalha de desgaste diária, tentando proteger a alma da cervejaria centímetro por centímetro, mas o colosso burocrático os empurrava sistematicamente para trás. E justo quando parecia que o limite do desgaste físico, emocional e técnico havia sido atingido, o tabuleiro corporativo sofreu um abalo sísmico, cujas proporções ninguém em Blumenau poderia prever. O gigante que os havia comprado estava prestes a ser devorado. Em 2011,
A própria Chincariol, afundada em disputas familiares internas e dívidas monumentais, foi repentinamente vendida. Uma nova e ainda mais distante era estava prestes a começar, ditada por ordens vindas diretamente de Tóquio. A promessa de estabilidade corporativa oferecida pela Chincariol provou ser uma ilusão de curtíssima duração. Em 2011, o mercado de bebidas brasileiro foi sacudido por uma transação de proporções monumentais. O grupo Chincariol, o colosso logístico que havia engolido a Eisenbahn sob o pretexto de expansão nacional, estava sangrando. Destroçado por amargas disputas judiciais entre os herdeiros da família fundadora e asfixiado por uma dívida galopante, o império desmoronou de dentro para fora. A única saída foi a venda integral de suas operações. O comprador não era um concorrente local, mas um titã corporativo global, a holding japonesa Kirin. Da noite para o dia, a matriz transformou-se na Brasil Kirin, e a pequena cervejaria de Blumenau mudou de mãos mais uma vez, rebaixada à condição de mero ativo financeiro, anexado em um contrato de bilhões de dólares. Se a gestão anterior havia sido traumática pela sua obsessão imediatista com volume e por sua logística inadequada, a transição para a cultura corporativa da Brasil Kirin introduziu uma nova e assustadora variável na equação de Blumenau: a frieza cirúrgica e inflexível da otimização global. Para os executivos em Tóquio e para a nova diretoria alocada em São Paulo, a Eisenbahn não era um patrimônio cultural ou uma joia artesanal com laços emocionais inquebráveis a uma comunidade do sul do Brasil. Ela era estritamente uma SKU, Stock Keeping Unit, um código de barras em uma imensa planilha financeira que precisava demonstrar rentabilidade agressiva no próximo fechamento trimestral para justificar o preço da aquisição. A filosofia administrativa imposta pela Kirin era pautada por um sistema espartano de metas de eficiência e por um corte brutal e sistemático de despesas operacionais. A ordem que desceu pelo organograma não era apenas garantir que a cerveja chegasse intacta às prateleiras, mas sim espremer e erradicar cada centavo de custo invisível da linha de produção. Foi nesse momento que o processo de desumanização da marca sofreu uma aceleração vertiginosa. Auditores financeiros visitavam as instalações na Rua Bahia, não para degustar novos lotes ou discutir o futuro do mercado artesanal com os mestres cervejeiros, mas munidos de cronômetros e calculadoras. O objetivo era medir o tempo exato que os operários levavam para limpar as dornas, calcular a espessura do vidro das garrafas, reduzir a gramatura do papel dos rótulos e, acima de tudo, investigar se havia como substituir processos clássicos por atalhos industriais ainda mais baratos. O abismo entre os artesãos originais e a nova diretoria tornou-se absoluto e intransponível. As reuniões mensais deixaram de ser campos de batalha passionais para se tornarem assembleias estéreis. Não havia mais argumentos inflamados sobre o respeito milenar à lei de pureza alemã, ou sobre a preservação de aromas complexos que pudessem vencer a lógica implacável de um software de gestão de custos. A diretriz de austeridade extrema impôs um regime que sufocava qualquer tentativa de inovação ou criatividade. Edições limitadas e comemorativas que historicamente davam vida à marca, mas que não garantiam margens de lucro monumentais em escala industrial, foram sumariamente canceladas. O portfólio da marca foi engessado e higienizado para maximizar a escala de produção exclusiva dos rótulos mais fáceis de vender. Aquela fábrica, outrora um laboratório vibrante, efervescente e barulhento, movido pelo amor à arte da fermentação, foi metodicamente transformada em uma linha de montagem monótona e previsível. Para os trabalhadores no chão de fábrica, o peso dessa nova realidade era dilacerante. A alma de uma cervejaria artesanal reside na intuição humana, no toque, no olfato aguçado e na experiência empírica de seus criadores. Mas, sob a batuta da nova gestão global, a intuição era classificada como um risco não quantificável, e o toque humano, um lamentável custo operacional ineficiente. A máquina corporativa estava mastigando a fábrica viva, preparando o terreno para a ruptura mais dolorosa da história da empresa.
A desilusão culminou na inevitável saída da família Mendes. Para os fundadores, assistir diariamente à dissecação corporativa de sua obra-prima tornou-se um fardo emocional insuportável. Eles haviam permanecido nos conselhos e nas fábricas após a primeira venda, na esperança genuína de atuar como guardiões inabaláveis da qualidade, mas sob o regime utilitarista da Brasil Quirim, perceberam rapidamente que não passavam de reféns decorativos em uma estrutura que não tinha o menor interesse prático em manter a tradição. Quando a família finalmente recolheu suas coisas, assinou os últimos papéis e cortou seus laços com a empresa, o cordão umbilical invisível que ainda ligava a marca à sua essência original em Blumenau foi definitivamente rompido. A Eisenbahn deixava de ser uma cervejaria com rosto, nome e endereço para se transformar oficialmente em uma propriedade intelectual fantasma, operada remotamente por executivos em escritórios de vidro em São Paulo e Tóquio. Com a saída dos idealizadores, as amarras da padronização foram completamente soltas. As receitas originais, que já haviam sofrido amputações com a pasteurização agressiva e a logística precária na era Shinkaryo, agora enfrentavam a temida engenharia de valor impulsionada pela matriz asiática. O mantra corporativo era fazer mais com menos. Ingredientes nobres e importados foram sendo discretamente substituídos por alternativas mais baratas, homologadas por fornecedores de escala industrial. O tempo de maturação nos tanques, o segredo sagrado e inegociável de qualquer grande estilo de cerveja europeia, foi espremido de forma brutal ao limite máximo permitido pela química básica. O resultado que pingava das esteiras de envase era um produto final que, embora tecnicamente seguro e livre de contaminações, era dramaticamente vazio. A complexidade aromática havia sido achatada. A alma havia evaporado junto com os cortes de orçamento. Nas prateleiras dos grandes varejistas, a marca começou a sofrer uma grave e profunda crise de identidade. Ela havia sido posicionada em um purgatório comercial doloroso. Não era barata o suficiente para competir no mercado de massa contra as cervejas de milho, mas também já não possuía a qualidade, a complexidade e a autenticidade necessárias para justificar seu preço premium perante o público artesanal. Os pioneiros do movimento craft brasileiro, a legião de fãs que outrora faziam filas na Rua Bahia e esgotavam lotes comemorativos em horas, já haviam virado as costas com um misto de raiva e luto. Eles agora migravam em massa para apoiar centenas de novas microcervejarias independentes que começavam a pipocar de forma agressiva por todo o país. Muitas delas criadas, ironicamente, por pessoas que se inspiraram no sucesso original e na coragem inicial da própria Eisenbahn. Mas a justiça poética do mercado provou ser ainda mais cruel e implacável que as planilhas financeiras. Apesar de todo o corte cirúrgico de custos, do desmantelamento da cultura artesanal e da brutal otimização de processos fabris, a grande estratégia global da Brasil Quirim afundou catastroficamente. O conglomerado japonês, acostumado a mercados altamente organizados, falhou miseravelmente em entender as nuances complexas, as guerras fiscais e a malha de distribuição caótica do território brasileiro. Eles não conseguiram estancar a perda de participação de mercado para as concorrentes diretas e não puderam reviver a infraestrutura decadente que haviam herdado. A rentabilidade prometida aos acionistas no Japão nunca se materializou, e a operação brasileira tornou-se um ralo financeiro colossal, sangrando bilhões de ienes ano após ano. Em menos de meia década de gestão, a gigante nipônica, exausta e financeiramente ferida, levantou a bandeira branca e admitiu a derrota no Brasil. A Eisenbahn, que já havia sido tratada como um cobiçado troféu de prestígio e inovação pela Schincariol, e depois reduzida a uma mera métrica de eficiência cortadora de custos pela Quirim, estava prestes a ser leiloada mais uma vez. Agora, porém, ela seria descartada como um ativo secundário e problemático dentro de um enorme pacote de liquidação emergencial. O destino da outrora orgulhosa locomotiva de Blumenau estava prestes a ser selado por um império cervejeiro global ainda maior, mais poderoso e incrivelmente mais letal
para o que restava de sua individualidade. O ano é 2017. O calvário corporativo da Eisenbahn ganharia um novo, gigantesco e definitivo capítulo. Exausta pelas perdas financeiras bilionárias, a Brasil Quirin jogou a toalha e vendeu toda a sua operação no país. O comprador, desta vez, não era um aventureiro tentando se provar no mercado ou um império em declínio, mas sim um dos maiores, mais experientes e mais implacáveis predadores do mundo cervejeiro, o Grupo Heineken. Pela terceira vez em menos de uma década, a cidade de Blumenau, os pioneiros do movimento artesanal e os ex-funcionários assistiam, totalmente impotentes, a sua joia local mudar de mãos em uma transação na casa dos bilhões de reais. Para entender a magnitude dessa nova aquisição e o impacto letal que ela teria sobre o que restava da identidade da Eisenbahn, é fundamental compreender a natureza brutal da guerra comercial no Brasil. A Heineken não comprou os ativos da Brasil Quirin por romantismo ou por um desejo benevolente de salvar cervejarias históricas. Eles estavam em uma trincheira sangrenta e em uma disputa direta por território contra a Ambev, o gigantesco e quase inabalável monopólio do mercado nacional. Para vencer essa guerra, ou pelo menos para causar danos significativos nas margens de lucro da rival, a gigante holandesa precisava de um arsenal diversificado e altamente letal. A Heineken, com sua icônica garrafa verde, já ocupava brilhantemente a posição de premium internacional. Mas o xadrez do mercado exigia mais. Eles precisavam desesperadamente de uma marca premium nacional, forte o suficiente, com uma narrativa sedutora o bastante, para lutar corpo a corpo com a Colorado e a Boêmia, marcas artesanais e históricas que a Ambev também havia engolido, nas prateleiras dos supermercados de todo o país. A Eisenbahn encaixava-se de forma absoluta e perfeita nessa lacuna tática. Nas planilhas de Amsterdã e dos escritórios centrais em São Paulo, a cerveja catarinense era a arma ideal. Ela possuía o verniz mágico do termo artesanal, carregava um currículo pesado de medalhas internacionais do passado e exibia uma herança alemã de tradição que os publicitários podiam facilmente empacotar, romantizar e vender massivamente na televisão. No entanto, havia um problema logístico colossal no caminho dessa estratégia. Os planos da Heineken para uma locomotiva negra envolviam um volume de produção estratosférico. Eles queriam a Eisenbahn em todos os bares, todas as padarias, todos os postos de conveniência e todos os lares do Brasil. E isso era algo que a pequena e centenária fábrica de tijolos na Rua Bahia, encravada no meio do tecido urbano de Blumenau, seria matematicamente incapaz de suprir, mesmo que operasse 24 horas por dia ininterruptamente durante as próximas décadas. A solução imposta pela nova diretoria foi rápida, friamente lógica do ponto de vista corporativo e, para os puristas cervejeiros, absolutamente devastadora. O processo de desidratação da alma da marca, que havia começado timidamente com a Chincariol e se aprofundado com a Kirin, seria agora finalizado com uma precisão cirúrgica de escala global. A produção em larga escala dos principais rótulos da Eisenbahn, especialmente a Pilsen e a Pallielo, agora tratadas como pontas de lança comerciais, foi sumariamente arrancada de seu berço catarinense. A fabricação foi transferida em massa para as megafábricas industriais do grupo Heineken, instalações de proporções ciclópicas e capacidade astronômica, localizadas em outros estados, como a colossal unidade de Ponta Grossa, no Paraná, e as plantas no interior de São Paulo. Pela primeira vez em toda a sua turbulenta história, a cerveja que havia sido batizada em homenagem a uma ferrovia de Blumenau estava, em sua esmagadora maioria, sendo forjada longe de sua terra natal. O líquido que agora passava a encher milhões de latas de alumínio e garrafas padronizadas em todo o território nacional já não respirava o ar úmido do Vale do Itajaí. Não era mais feito sob a bênção da comunidade que lhe deu vida. A locomotiva artesanal havia finalmente sido acoplada de forma irreversível a um trem de carga corporativo de proporções inimagináveis. E essa separação geográfica não era apenas um mero detalhe de readequação logística.
Era o corte final do cordão umbilical que prendia a marca à sua legitimidade. A fábrica-mãe, a alma do negócio, estava sendo lentamente esvaziada de seu propósito principal. A mudança geográfica imposta pela Heineken não alterou apenas o código de barras ou o endereço fiscal de onde a Eisenbahn saía. Ela alterou a própria biologia da bebida e quebrou o ecossistema que a sustentava. Na fabricação de cervejas, o terroir não é um mito. A água de Blumenau, com seu perfil mineral específico, que durante 15 anos moldou e equilibrou as receitas originais da família Mendes, foi abruptamente substituída pela água de outras bacias hidrográficas industriais. Os tanques horizontais ou de menor escala, que permitiam uma fermentação menos estressante para as leveduras, foram trocados por cilindros verticais titânicos de aço inoxidável, onde a imensa pressão hidrostática no fundo do tanque altera o comportamento das cepas e suprime a formação de ésteres frutados essenciais. Nessas mega fábricas no Paraná e em São Paulo, a supervisão deixou de ser um ato íntimo. Os mestres cervejeiros locais, que antes caminhavam pelas passarelas de metal cheirando o mosto quente, foram substituídos por operadores de sistemas em salas com ar-condicionado, monitorando centenas de válvulas automatizadas por telas de computador. O processo foi ajustado não para atingir a perfeição sensorial, mas para garantir a temida padronização de escala. O objetivo primordial de um império como a Heineken não é fazer a melhor cerveja possível em um lote, mas fazer com que uma lata comprada em Manaus tenha exatamente o mesmo gosto inofensivo de uma lata comprada em Porto Alegre, 36 meses por ano. E a única forma de atingir essa consistência massiva é limando todas as complexidades aromáticas que tornavam a bebida viva. Para a matriz histórica encravada na Rua Bahia, o golpe foi definitivo e profundamente humilhante. O berço da Revolução Cervejeira Brasileira foi rebaixado a uma espécie de museu vivo, uma fachada nostálgica de relações públicas. A fábrica original continuou de portas abertas, sim, mas sua relevância produtiva foi aniquilada. Ela passou a operar produzindo apenas volumes irrisórios de estilos experimentais, edições sazonais de nicho e chopes para consumo estritamente local e para os bares anexos. Era o equivalente cruel a manter a casa de infância de um grande artista aberta para visitação turística, enquanto suas obras-primas originais eram replicadas e diluídas por inteligência artificial do outro lado do mundo. O coração ainda batia em Blumenau, mas o sangue já não circulava pelo corpo da empresa. Enquanto a qualidade intrínseca do líquido despencava nos bastidores industriais, a dissonância cognitiva chegava ao seu ápice na televisão aberta e na internet. O departamento de marketing da Heineken, dispondo de orçamentos de publicidade maiores do que todo o faturamento histórico da antiga Eisenbahn, independente, inundou o Brasil com campanhas brilhantes e cinematográficas. Os comerciais em horário nobre vendiam a imagem de uma locomotiva rústica, de homens apaixonados pelo malte, trabalhando arduamente em galpões de tijolos, e exaltavam a sacrossanta tradição alemã e a beleza do artesanal. Eles empacotaram a história de resistência e pureza dos anos 2000 e a utilizaram como uma armadura de marketing reluzente para vender um produto que já não possuía nenhum desses atributos. Para o consumidor médio recém-chegado ao mundo das cervejas premium, que não havia provado as míticas levas originais, a narrativa funcionava perfeitamente. Eles pagavam mais caro por uma lata de Eisenbahn no supermercado, acreditando estarem consumindo um pedaço autêntico de Blumenau. Mas a própria cidade de Blumenau sabia a verdade. Os antigos funcionários, os fundadores que acompanhavam de longe e a comunidade local que havia abraçado a marca quando ela era apenas uma aposta insana, sentiram a perda com uma amargura indescritível. A cerveja que eles orgulhosamente erguiam como um símbolo inabalável de sua identidade cultural e gastronômica havia sido sequestrada, clonada e cirurgicamente modificada para agradar ao paladar mediano de um continente inteiro. O controle absoluto que começou a escorregar entre os dedos na era Chincariol estava agora definitivamente perdido nos corredores labirínticos da corporação holandesa. O que restava agora era testemunhar como essa massificação extrema e irreversível
corroeria os últimos resquícios de dignidade da marca perante aqueles que realmente importavam. A transição sob o domínio inabalável da Heineken foi acompanhada por uma mudança sísmica, não apenas na logística, mas na própria realidade física do produto. O que durante anos foi uma caçada prazerosa por uma garrafa rara, cobiçada em empórios especializados, tornou-se uma constatação banal e cotidiana. A Eisenbahn estava subitamente em absolutamente todos os lugares. De postos de gasolina em rodovias remotas do interior às prateleiras mais baixas e poeirentas de mercados de bairro, a locomotiva negra havia se tornado ubíqua. O preço também caiu de forma agressiva, posicionando a marca em uma zona de combate direto contra outras cervejas industriais, rotuladas como puro malte. Para o gigantesco departamento de vendas corporativo, essa onipresença territorial era o troféu definitivo, a prova irrefutável de seu poder bélico, logístico e de marketing. No entanto, o custo invisível dessa massificação foi a completa e total descaracterização do que a bebida originalmente representava. As receitas que já haviam sido maltratadas e simplificadas pelas gestões da Chincariol e da Brasil Quirim sofreram sob a nova direção o que muitos especialistas do setor chamaram de homogeneização terminal. O departamento de marketing ainda ostentava com imenso orgulho o selo da Lei de Pureza Alemã nos rótulos de alumínio e vidro recém-redesenhados, garantindo aos novos consumidores que a cerveja continha apenas água, malte, lúpulo e levedura. Contudo, a interpretação industrial dessa lei milenar tornou-se perigosamente elástica. A origem e a qualidade do malte foram estritamente padronizadas para atender às especificações de fornecedores globais de commodities, eliminando qualquer traço das sutilezas que os maltes selecionados das primeiras levas traziam. O lúpulo, antes a alma aromática vibrante de estilos como a Pale Ale e a celebrada IPA da marca, foi silenciosamente reduzido a extratos industriais e pellets de alto rendimento. Esses insumos eram aplicados em quantidades milimetricamente calculadas por computadores apenas para atingir a meta mínima de amargor exigida pelo estilo, não deixando a menor margem para a complexidade botânica ou para o frescor. E o fator tempo, o elemento mais caro, imprevisível e sagrado na produção de qualquer cerveja de excelência, foi espremido ao limite da biologia. As leveduras eram forçadas a trabalhar sob pressões hidrostáticas esmagadoras e temperaturas desenvolvidas em laboratório para acelerar a fermentação em um ritmo alucinante. O tempo de maturação nos imensos tanques verticais foi cortado drasticamente para liberar espaço na linha de produção o mais rápido possível. O líquido que chegava às gôndolas e aos copos dos brasileiros era tecnicamente limpo, livre de contaminações e perfeitamente pasteurizado, mas assustadoramente oco. Era o esqueleto de uma cerveja artesanal, destituída de sua carne, de sua textura e de seu espírito original. A sensação aveludada e pesada no paladar desapareceu, sendo substituída por uma carbonatação aguda e agressiva, típica de refrigerantes e cervejas populares de baixo custo, desenhada para mascarar falhas e entregar uma falsa sensação de refrescância. Os aromas outrora complexos, que remetiam a caramelo, pão tostado, cítricos e especiarias, deram lugar a um perfil olfativo neutro, dormente e anestesiado. A Eisenbahn havia se transformado na sombra de sua própria glória. A revolta da comunidade cervejeira, outrora o maior e mais fiel exército de defensores da Eisenbahn, foi rápida e impiedosa. Nos primórdios das redes sociais, em grupos de WhatsApp e fóruns especializados, degustações comparativas começaram a se multiplicar. Especialistas, sommeliers de cerveja e antigos clientes abriam raras garrafas guardadas das safras originais de Blumenau lado a lado com as novas latas produzidas nas megafábricas da Heineken. O veredito era unânime, inegável e profundamente doloroso. Tratavam-se de duas bebidas completamente diferentes, compartilhando o mesmo nome e o mesmo logotipo. O termo puro malte, que a Eisenbahn havia ajudado a educar e a sacralizar no Brasil,
havia sido reduzido a um mero slogan de marketing esvaziado de sentido, uma brecha técnica e legalista que permitia o uso de insumos padronizados e processos apressados, desde que, na teoria química, não houvesse adição de milho ou arroz. A honestidade brutal do artesanato havia sido substituída pela malandragem sutil da indústria de massa. O mercado de nicho sentiu o golpe de forma aguda. Os bares de alta gastronomia, os pubs especializados e os empórios que originalmente haviam dado prestígio à marca, apostando nela quando ninguém mais o fazia, começaram a retirar as garrafas com a locomotiva de suas vitrines e geladeiras. Servir Eisenbahn em um bar de cervejas artesanais autêntico passou a ser visto não mais como um sinal de curadoria refinada e orgulho regional, mas como um atestado de rendição comercial e desatualização. A clientela mais exigente, aquela que busca sabor, história e conexão humana na taça, simplesmente virou as costas e migrou para as centenas de novas microcervejarias independentes locais. Estas novas marcas não possuíam uma fração do poderio financeiro ou da rede de distribuição da Heineken, mas mantinham o controle absoluto, feroz e inegociável sobre suas caldeiras. Ironicamente, e de forma trágica para os românticos, do ponto de vista estritamente financeiro e de participação de mercado, a estratégia de homogeneização da Heineken foi um estrondoso e inquestionável sucesso comercial. Os balanços corporativos anuais mostravam números de vendas absolutamente recordes, rompendo marcas históricas trimestre após trimestre. A Eisenbahn converteu-se em um fenômeno de massas, liderando de forma agressiva o disputado segmento de cervejas premium acessíveis nos supermercados de ponta a ponta do país. Para os executivos engravatados em Amsterdã e na Avenida Faria Lima, em São Paulo, o objetivo primordial fora alcançado com maestria tática. Eles haviam forjado a arma de volume perfeita para sangrar o monopólio da Ambev nas gôndolas de varejo. O gráfico de faturamento apontava apenas para cima. No entanto, o custo invisível e irreversível dessa monumental vitória contábil foi a aniquilação completa de uma identidade que um dia foi inestimável. A Eisenbahn havia se tornado exatamente a entidade corporativa fria, massificada e sem rosto que a família Mendes havia jurado destruir quando acendeu os fogos de suas caldeiras pela primeira vez naquele pequeno galpão na Rua Bahia. A promessa revolucionária de resgatar o verdadeiro sabor da cerveja e a dignidade do consumidor foi lentamente engolida e digerida por implacáveis planilhas de otimização de lucro global. O colapso da Eisenbahn não foi cinematográfico. Não foi marcado por falências financeiras dramáticas, desemprego em massa nas manchetes, portas trancadas com correntes enferrujadas ou leilões judiciais de seus tanques de fermentação. A marca não morreu no banco, pelo contrário, ela inflou até tomar proporções nacionais. Mas foi um colapso espiritual total. A fábrica física de Blumenau ainda existia como uma fachada nostálgica, operando em capacidade reduzida, mas a verdadeira fábrica de emoções, o epicentro de uma revolução cultural e gastronômica genuína, havia sido demolida. Tijolo por tijolo, decisão administrativa por decisão administrativa, corte de custo por corte de custo. O gigante holandês havia comprado o corpo, injetado-lhe esteroides industriais e o colocado para marchar em um ritmo frenético de linha de montagem em todo o Brasil. Mas a alma artesanal, ferida de morte pelos compromissos corporativos, já havia abandonado a carcaça há muito tempo. Se você visitar a Rua Bahia, na cidade de Blumenau, nos dias de hoje, não encontrará portões trancados com pesadas correntes enferrujadas, nem janelas quebradas ou um galpão abandonado sendo silenciosamente engolido pela vegetação. Fisicamente, o berço da Eisenbahn ainda está lá, de pé. A fachada exibe o icônico e nostálgico logotipo da locomotiva negra. O bar anexo serve chopes gelados para turistas entusiasmados. E a loja de souvenirs vende camisetas e copos perfeitamente alinhados sob luzes quentes. Para um olhar destreinado, ou para um visitante de fim de semana que desconhece a história profunda e dolorosa do local, o lugar parece vivo. No entanto,
para os veteranos da cidade e para os pioneiros que um dia suaram naquelas instalações, o que paira sobre aquele endereço histórico é um silêncio ensurdecedor e letal. Não é o silêncio da ruína física e do abandono estrutural, mas o silêncio absoluto, frio e irreversível da perda de propósito. O contraste entre o passado heróico e o presente corporativo é brutal. Nos anos de glória da era independente, sob o comando apaixonado da família Mendes, a fábrica era um organismo vivo e pulsante. O ar nos arredores da Rua Bahia era denso, quase mastigável, eternamente impregnado com o aroma adocicado da braçagem do malte e o frescor cítrico e pungente do lúpulo. Era uma fábrica ruidosa, visceral e caótica, onde o tilintar frenético das garrafas de vidro escuro se misturava aos comandos dos mestres cervejeiros, ao som da água jorrando e ao vapor escapando vigorosamente das caldeiras. Havia uma energia vital inegável, uma tensão criativa palpável de pessoas comuns que sabiam, com todas as forças, estar engarrafando a melhor cerveja do Brasil. Hoje, esse caos produtivo foi higienizado e esterilizado. A estrutura original foi rebaixada a um mero anexo de relações públicas, uma instalação cenográfica mantida viva pelo grupo Heineken apenas para justificar o rótulo de tradição alemã. A verdadeira força motriz e a alma da produção foram impiedosamente extirpadas dali. Enquanto a velha e respeitada fábrica de Blumenau repousa em sua quietude turística e engessada, operando apenas pequenas frações de sua capacidade para estilos experimentais de nicho ou para abastecer o bar local, a verdadeira Eisenbahn, ou o fantasma corporativo que usurpou seu nome, ruge em megafábricas industriais a centenas de quilômetros de distância. Em cidades como Ponta Grossa, no Paraná, ou Itu, no interior de São Paulo, complexos industriais gigantescos operam 24 horas por dia, cuspindo milhões de latas por minuto, sob o comando rigoroso de algoritmos e operadores, monitorando planilhas em salas de controle climatizadas. Nessas catedrais frias de aço inoxidável, desenhadas para o volume extremo, não há espaço para a intuição, para o erro humano, para o toque artesanal ou para o abençoado terroir de Blumenau. O líquido pasteurizado e genérico que enche essas latas de alumínio nunca respirou o ar do Vale do Itajaí e nunca viu o céu de Santa Catarina. O cordão umbilical geográfico e espiritual foi cortado de forma definitiva e permanente. Para a orgulhosa cidade de Blumenau, conhecida nacional e internacionalmente como a capital brasileira da cerveja e sede da imponente Oktoberfest, o esvaziamento silencioso da Eisenbahn foi um golpe duríssimo na sua alma coletiva. A marca era, incontestavelmente, o filho pródigo da cidade. Era a prova material, engarrafada e premiada, de que os habitantes não apenas celebravam a cultura germânica de forma folclórica uma vez por ano, mas a viviam e a recriavam diariamente com excelência inigualável. Durante mais de uma década, servir uma garrafa de Eisenbahn autêntica para um forasteiro era um ato de extremo orgulho bairrista. Era a cidade afirmando sua soberania gastronômica perante o resto do país. Hoje, esse orgulho efervescente se transformou em uma melancolia amarga e resignada. Nos bares mais tradicionais e nas rodas de amigos locais, os moradores raramente pedem a locomotiva negra. Eles sabem exatamente o que aconteceu por trás das cortinas corporativas. Eles viram a alma da sua cerveja ser comprada, pasteurizada, desidratada e levada embora em caminhões de placa estrangeira. A ironia dolorosa dessa transformação atinge o seu ápice todos os anos durante o mês de outubro. A Oktoberfest de Blumenau costumava ser o altar sagrado onde a Eisenbahn exibia suas inovações e reforçava seus laços umbilicais com a comunidade que a ergueu. Era um momento mágico em que a fábrica local brilhava mais forte e provava seu valor. Hoje, a marca participa do evento com estandes monumentais e orçamentos de marketing estratosféricos financiados por Amsterdã. Mas a conexão orgânica, aquela cumplicidade de vizinhos, desapareceu completamente. A presença da locomotiva negra na festa tornou-se oca,
Uma peça de publicidade corporativa perfeitamente ensaiada que tenta desesperadamente vender aos milhões de visitantes a ilusão de uma tradição local que, na prática diária, já não reside naquelas terras. O morador veterano de Blumenau passa pelo estande luxuoso e enxerga apenas um outdoor financeiro brilhante. Não mais a cerveja que um dia foi a sua casa. O impacto humano desse desligamento corporativo foi silencioso, invisível nas planilhas de lucro, mas emocionalmente devastador. Os antigos funcionários do chão de fábrica, os mestres cervejeiros originais, que mediam temperaturas manualmente e conheciam o comportamento imprevisível de cada cepa de levedura, como se fossem velhos amigos, aos poucos deixaram a empresa. A transição impiedosa para um modelo estritamente focado em redução de custos e otimização de processos tornou suas habilidades passionais obsoletas e indesejadas. Muitos deles, incapazes de suportar a visão diária de sua obra de arte sendo sistematicamente diluída, pediram demissão e levaram seu conhecimento inestimável para outras caldeiras, ajudando a fundar uma nova e furiosa geração de cervejarias independentes na região sul. Quando esses veteranos de mãos calejadas caminham pelos corredores dos supermercados, hoje em dia, e veem fardos de latas da Eisenbahn empilhados de forma massiva em promoções agressivas, ao lado de cervejas de milho populares, o sentimento não é de raiva vingativa, mas de um luto profundo e irreparável. Eles estão, na verdade, olhando para a casca vazia e brilhante de um ente querido que faleceu há muito tempo e que foi empalhado para exibição pública. A Sulang Im, o grande silêncio final de Blumenau, é, portanto, a constatação de uma morte corporativa extremamente peculiar. A marca Eisenbahn não faliu. O seu CNPJ não foi encerrado por dívidas impagáveis. Pelo contrário, as métricas de vendas alcançaram volumes astronômicos e inéditos sob a gestão logística holandesa. Mas o colapso verdadeiro, o final shutdown da locomotiva artesanal, aconteceu com precisão no exato milissegundo em que ela deixou de ser um projeto de amor e resistência para se tornar apenas mais uma SKU de volume em um portfólio global. A pequena e valente cervejaria catarinense, que ousou peitar e ridicularizar os impérios industriais do Brasil, não foi destruída em combate aberto. O seu fim foi muito mais trágico. Ela foi assimilada, engolida e reprogramada pelo próprio sistema que jurou destruir na sua fundação. As portas de vidro na Rua Bahia continuam escancaradas para os turistas comprarem souvenirs da locomotiva. Mas a fábrica de emoções, de ousadia e de orgulho cerrou suas portas para sempre. O silêncio limpo e organizado que ecoa em seus corredores modernos é o som inconfundível de uma vitória oca e definitiva do capitalismo de escala sobre a integridade artesanal. A história da Eisenbahn é, em sua essência, um dos paradoxos mais cruéis e fascinantes do capitalismo moderno brasileiro. A locomotiva de Blumenau não foi destruída pelos seus inimigos. Ela foi devorada pelo seu próprio e estrondoso sucesso. Ao olharmos para trás, para a trajetória fulminante que começou em 2002, é impossível não reconhecer que a marca sacrificou a sua própria alma no altar do crescimento sem limites. Mas ao fazê-lo, pavimentou irreversivelmente o caminho para uma revolução nacional que nem mesmo os conglomerados bilionários puderam conter. A Eisenbahn morreu como entidade orgânica e independente, mas ressuscitou como o alicerce espiritual de todo um ecossistema. Para compreender o verdadeiro e inestimável legado da família Mendes e daquele modesto galpão de tijolos na Rua Bahia, é preciso observar o mapa cervejeiro do Brasil atual. Quando eles ousaram engarrafar a primeira Pale Ale, o país era um deserto de opções, um vasto monopólio de líquidos diluídos. Hoje, o Brasil abriga milhares de microcervejarias registradas, espalhadas por todos os estados, desde pequenas operações de garagem até fábricas regionais robustas e independentes. Esse florescimento extraordinário deve uma dívida histórica à Eisenbahn. Eles foram os desbravadores solitários que caminharam com um facão por uma selva impenetrável. Foram eles que travaram e venceram
a dificílima e custosa batalha inicial para educar o paladar de uma nação inteira, provando de forma irrefutável que o brasileiro estava, sim, disposto a pagar mais por qualidade, por história e por respeito incondicional aos ingredientes originais. Sem a coragem quase suicida da Eisenbahn nos anos 2000, o mercado artesanal de hoje estaria atrasado em décadas. Eles apresentaram a lei de pureza alemã ao grande público. Ensinaram na prática a diferença estrutural entre uma Lager e uma Ale. Mostraram que cerveja não precisava ser tomada estupidamente gelada em temperaturas negativas apenas para anestesiar a absoluta falta de sabor. O paladar refinado da atual e vasta geração de consumidores de cerveja artesanal foi forjado no calor das caldeiras originais de Blumenau. Essa é a herança de ouro que nenhum corte de custos corporativo da Chincariol, da Kirin ou da Heineken conseguiu ou conseguirá apagar. A Eisenbahn foi a escola, a cartilha e a inspiração primária de 9 entre 10 mestres cervejeiros que hoje operam suas próprias panelas de forma orgulhosa e independente pelo país. No entanto, este legado luminoso de inovação vem inexoravelmente acompanhado de uma sombra fria e de uma lição amarga. A história da Eisenbahn serve hoje como o mais poderoso e triste conto de advertência para qualquer empreendedor moderno. A queda espiritual da marca escancarou a ilusão perigosa do crescimento a qualquer custo. Ela provou que, no universo de produtos que dependem de paixão, de tempo sagrado e de integridade artesanal, o dinheiro colossal de grandes corporações nunca vem sem uma coleira estranguladora. O acordo com o Leviatã corporativo sempre exige a alma em troca da escala. A promessa romântica de que um gigante industrial irá injetar bilhões apenas para ajudar na logística e na distribuição, enquanto mantém a autonomia do criador intacta, é o maior e mais letal mito do mundo dos negócios. O fim melancólico da essência da Eisenbahn ensinou a nova geração de cervejeiros independentes que o verdadeiro sucesso não está em ser comprado por um império holandês ou japonês e ter sua lata padronizada vendida em cada esquina, posto de gasolina e esquina do país. O sucesso no verdadeiro artesanato muitas vezes significa ter a audácia e a sobriedade de dizer não. Significa abraçar a limitação. A nova onda de microcervejarias brasileiras entendeu que o limite geográfico de distribuição não é uma fraqueza de mercado, mas sim a mais forte garantia de qualidade. Eles preferem vender 10 mil litros de uma obra-prima intacta em seu próprio bairro do que vender dezenas de milhões de litros de uma cerveja diluída e sem rosto nacionalmente. Eles olham para o destino da Eisenbahn não com inveja do cheque bilionário recebido pelos fundadores, mas com um profundo pesar de quem chora a morte lenta de um mártir. A Eisenbahn que existe hoje, empilhada até o teto nas pontas de gôndola dos hipermercados, é um monumento à conveniência e uma vitória avassaladora do marketing sobre a substância. O logotipo da velha locomotiva negra continua brilhando no alumínio gelado sob as luzes de neon, mas ela viaja de forma silenciosa por trilhos corporativos fantasmagóricos. É uma lembrança constante, palpável e amarga do que perdemos como consumidores quando permitimos que a genialidade e o toque humano sejam sistematicamente substituídos pela eficiência implacável das planilhas financeiras de otimização de custos. Nós sempre precisaremos de novas Eisenbahns. Precisaremos de visionários apaixonados e insanos o suficiente para desafiar os impérios estabelecidos e devolver a dignidade e a verdade aos produtos que consumimos nas nossas mesas. Mas a história dolorosa da fábrica de Blumenau nos deixou um recado final, cristalino e inesquecível para as próximas gerações. Não basta apenas criar algo extraordinário, revolucionário e puro. É preciso ter a extrema sabedoria e a força estoica para protegê-lo daqueles que, sob o sedutor disfarce de investimento e expansão global, desejam apenas mastigá-lo, engoli-lo e transformar a arte em mais um número rentável no fechamento do trimestre. A revolução da cerveja artesanal brasileira começou brilhantemente na Rua Bahia,
Mas a responsabilidade vital de não deixá-la ser industrializada e morta de novo está agora nas mãos e nos copos de cada um de nós. O que a história da Eisenbahn nos ensina não é apenas sobre os processos químicos de como fazer ou arruinar uma boa cerveja. É, acima de tudo, um reflexo sombrio e profundamente revelador sobre a natureza do próprio mercado de consumo contemporâneo. Nós, como sociedade, somos constantemente seduzidos pela promessa utópica da escala. Fomos condicionados a acreditar na ilusão corporativa de que é possível pegar a magia rara de um momento, o ar de uma cidade específica e a intuição de um artesão apaixonado, e multiplicá-los por milhões de vezes em linhas de montagem automáticas, sem que absolutamente nada se perca no caminho. Mas a alquimia do artesanato verdadeiro repudia as leis cartesianas da produção em massa. A paixão humana não pode ser pasteurizada e engarrafada sob pressão. A identidade cultural e o terroir não podem ser comprimidos em planilhas de otimização de custos em um escritório a 10 mil quilômetros de distância. Quando a grande indústria corporativa tentou enlatar a essência de Blumenau para vendê-la a preços agressivos em cada hipermercado e posto de combustível do Brasil, o resultado prático não foi a tão sonhada democratização da excelência, mas sim a morte lenta e assistida de um ícone histórico. Hoje, quando um consumidor médio abre uma lata genérica com o logotipo da locomotiva negra, ele está, na verdade, consumindo o fantasma de uma revolução passada. Contudo, a herança mais rica da família Mendes e dos artesãos pioneiros da Rua Bahia não reside mais naquela bebida padronizada. Ela sobrevive fervendo nas panelas e nos pequenos tanques de milhares de microcervejarias independentes que nasceram das cinzas desse império. Eles aprenderam a lição mais valiosa e dolorosa que a Eisenbahn involuntariamente lhes ensinou. O verdadeiro valor de uma criação humana não é medido pelo quão longe ela consegue ser distribuída globalmente, mas pelo quão fiel ela consegue permanecer à sua própria alma e às suas raízes. Se esta jornada profunda pelos bastidores da indústria e sobre a tênue e perigosa linha que separa o artesanato romântico do capitalismo de massa te fez refletir, inscreva-se em nosso canal. Nós nos dedicamos a desvendar as engrenagens ocultas, as vitórias absolutas e as tragédias corporativas silenciosas que moldam os produtos que consumimos e o mundo ao nosso redor. Deixe seu comentário abaixo. Qual outra marca clássica ou fábrica histórica você viu perder sua essência após ser engolida por grandes corporações? Muito obrigado por dedicar o seu tempo a esta história. Nos vemos no próximo documentário.